Então, a professora que de longe foi mais importante para mim no Colégio Visconde Porto Seguro foi a professora Isa, uma professora de redação. Tive aula com ela no primeiro colegial, antigamente chamado assim, e ela percebeu assim que eu tinha um gosto muito forte pela literatura, adorava romance policial, e me incentivou muito a ler autores que eram considerados assim subversivos na época, como Jorge Amado. Até hoje não me esqueço quando ela teve que me ajudar com uma autorização especial para ler assim os trabalhos, né, do Jorge Amado. Ela ajudou a gente a fazer um clube, né, de escrita sobre romance policial. E foi uma pessoa muito querida, porque anos depois eu encontrei ela em várias situações e ela sempre mostrou assim, um carinho muito grande. Então, uma professora inesquecível. Professora Yara, professora Iraí, duas professoras de história que foram muito importantes também para mim, muito assim, fora do eixo, né, no momento em que a gente tinha aí, são os anos 70, né, plena ditadura, e eram professores de história que conseguiam passar uma espécie assim de subtexto do que estava acontecendo, mesmo sem se comprometer demasiadamente, como era assim compatível com aquele momento, né? Eu acho que esses são os três professores, sem contar os professores assim da infância, né? Minha avó querida, né? Ruth, que dava aula no colégio, e então as amigas dela, a dona Ilka, a professora Vilma, né? Eram, enfim, queridas porque eram uma extensão da família, assim, né? Mas em relação às quais eu desenvolvi um medo fóbico que me introduziu assim numa certa trajetória de desconjuntura, né, institucional. É um colégio que está muito orientado para as exatas, né, para a parte de matemática, e naquela época quem gostava assim de humanas, de filosofia e tal, se sentia meio fora de órbita, né? Eu lembro também de professor de inglês chamado Gelim, que era um professor muito assim temido e tal, mas que ele fez uma coisa num momento muito importante, num momento muito difícil da minha vida, quando meus pais estavam se separando, que me foi de grande valia, que foi montar uma peça, né, de teatro em inglês, do Bernard Shaw, Arms and the Men, né, As Armas e os Homens, onde eu fazia o papel de mordomo. E pela primeira vez eu fiz alguma coisa assim meio relevante, né, numa matéria difícil para mim, que era o inglês, e aquilo foi uma coisa muito assim desinibidora para mim, muito importante, né? Então eu guardo com carinho essa experiência, essa lembrança, né? Já falei um pouco, né, sobre os livros que eu fui descobrindo. O Jorge Amado, né, foi um autor assim tenso para mim, porque envolvia cenas picantes com mulheres e prostituição, e ao mesmo tempo o Brasil, né, o Brasil que eu só podia conhecer assim a partir dos livros, o Brasil da Bahia, da negritude, da pobreza, né? Foi muito marcante isso. Outros livros importantes foram livros do Machado de Assis. Tinha um professor que dava aula bem de Machado de Assis, então Dom Casmurro, Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas, eram textos que me abriram assim, né, para o mundo dos livros, da literatura. Também acho que caberia mencionar, que eu já falei, os livros de Agatha Christie, de Conan Doyle, de Edgar Allan Poe, trabalhos, vamos dizer assim, sobre o policial, que iam do policial, né, do romance policial, o caso dos 10 Negrinhos, o caso da Roger Ackroyd, os crimes ABC. Eu li 73 livros da Agatha Christie, sabia todos assim, de cor e tal. E dali fui para outros o romance de terror, né, alemão, Hoffman, depois Hawthorne, A Volta do Parafuso, enfim, são livros que me marcaram, né?
A dinâmica do recreio no Porto Seguro era assim, muito divertida. Eu lembro de jogar futebol com pedra, ou com meia, ou com enfim, restos de copos, né? E era, de longe, a hora mais aguardada, mais querida, né? A gente se reunia e era sempre futebol. Eu jogava no gol e era, enfim, era conhecido por me atirar nas bolas e correr, enfim, atrás das pessoas, né, numa situação de jogo, né. Depois teve um tempo em que tinha um pouco de paquera com as meninas e tal. Teve uma época que eu me sentia muito solitário durante o recreio, mas que tinha a ver com processos assim mais meus do que do colégio, né. Tinha um lance de você comer assim, um lanche com a sua turma. Era uma dinâmica que eu reputo assim, era um momento muito importante do dia, talvez mais importante. Então, no primeiro colegial eu tomei pau, né? Repeti em 5 matérias, inclusive alemão. Caí na classe da minha ex-namorada, que me detestava. Isso formou uma situação assim gravíssima para o meu lado. Ao mesmo tempo era um momento que meus pais assim, se separaram, e então foram anos penosos, porque era um colégio assim rico, de elite, e eu não tinha às vezes dinheiro para comprar um Bamba novo. Então passava maus bocados, né? O pessoal dava apelidos, fazia bullying, né? Então isso foi assim no primeiro para o segundo ano muito sofrido. No terceiro colegial aconteceu uma coisa muito louca, própria assim do estilo do meu pai, né? Que ele me deu uma moto. Deu uma moto sem que eu soubesse dirigir, nunca tinha pego uma moto, não queria assim, não sonhava com uma moto, mas ele me deu uma moto. E daí eu tinha uma moto com 17 anos, né? Ninguém tinha, e eu ia de moto de vez em quando para a escola. Isso mudou completamente assim a dinâmica, né, com os meus amigos. Então comecei a explorar a cidade. Eu lembro que passava assim, dias inteiros jogando e descobrindo onde é que tinha uma ficha mais barata de fliperama, de pebolim, lá no centro. Então vamos descobrir como é que é o centro, vamos jogar rugby, vamos jogar futebol, vamos... enfim, a cidade se abriu, né, com uns perigos malucos que eu hoje olho para trás e falo, quase morri, não sei, tantas vezes, né, porque não sabia dirigir, e a gente pegava a moto e ia jogar uma partida de rugby no Alphaville, ou ia jogar uma partida de futebol, sei lá, na Vila Sônia. Foi a época que eu treinei também no São Paulo durante um tempo, então tinha assim uma pegada, me abriu também para a possibilidade de fazer coisas à noite, né, com pouco dinheiro. Foi um momento em que eu construí um muro para pagar lá a inscrição na FUVEST, porque, bom, era uma coisa muito cara, e daí construí lá um muro em frente ao São Paulo, né, escavando e assentando os tijolos com um primo, um amigo meu que era pedreiro, e o tio dele que era pedreiro, né? E daí depois de terminar a construção do muro, a gente descobriu, os dois idiotas, que a gente tinha visto na prefeitura o terreno errado. Então a gente construiu o muro no lado do vizinho, tinha que pagar o material da pessoa que tinha contratado a gente e ao mesmo tempo ver se o outro cara ressarcia a gente de alguma forma. Mas então eu lembro de uma época assim de muita aventura, era muita loucura mesmo, pouca droga, pouco álcool, era muito assim diversão e para conhecer a cidade, né? Olha, o vestibular foi uma completa surpresa para mim, porque eu era um mau aluno, gostava assim de ler e tal, lia outras coisas, mas a trigonometria é uma coisa que eu acho que não consigo passar a primeira página. Então eu fui pro vestibular, assim, só tinha uma chance, que era a USP, tinha que entrar quem não tinha dinheiro para pagar outra. E as provas vieram, né? Então eu não fiz cursinho, eu ficava fazendo alguns simulados assim que publicavam no jornal, né? As provas anteriores. E daí veio o vestibular, tirei 2 de matemática, 1,5 de química, uma lavada geral, com exceção de português, que eu tirei 9,5. E com essa nota eu entrei em 8º lugar na psicologia na USP, né? E, bom,
português, inglês, as outras eu conseguia ir mais ou menos bem, mas a santa letras e os discursos e a escrita me salvou pela primeira vez, como depois tantas outras, né? A essência do curso de psicologia da USP nos anos, eu entrei em 84, 85, era de transição, né? Quer dizer, a gente, no primeiro ano, eu acho que eu fui ver Direta Já, estava vendo a redemocratização do país, estava vendo a possibilidade, assim, de novo, de você fazer política. E isso abriu, assim, meus olhos para novas aventuras, né, numa área onde era uma completa negação, né? E havia uma coisa muito importante, hoje assim, eu dou aula, eu lamento que isso não se reproduza, que era a turma. A essência do curso era que a gente era um grupo, a gente era uma comunidade, era festa toda semana. Eu lembro que tinha um negócio chamado Ameba, que todo mundo se abraçava, e era viagem para o interior, era viagem para o EREP, era viagem para onde quer que fosse, todo mundo meio duro, mas assim, muito, muito ligados uns aos outros, né? Então, para enfrentar as coisas do curso, para ter uma vida comunitária, de carona de um para o outro, para ir almoçar no bandejão, né? Para se virar com as matérias, era um espírito assim de que a gente está junto nessa, para o bem, para o mal, para o melhor e para o pior, que assim me formou, né? Minha formação, né, para tudo que veio acontecer depois, ela deve muito a isso, a ideia de que a gente acha que a psicologia é uma ciência assim, dos indivíduos, né, as pessoas nos seus consultórios, mas ela é uma experiência profundamente grupal, coletiva. Ninguém faz consultório e se dá bem se não tiver laços com outras pessoas, né? E isso você só aprende quando você tem esse sentimento de que você está junto e tem que fazer essa travessia junto. Por exemplo, no meu caso, né, que eu vim de uma escola assim alemã, tradicional e tal, de um corte de classe muito específico, aquilo era uma aprendizagem cotidiana. Você ter um colega que era alguém pobre, alguém que vinha de Pirassununga, ou de Itapira, ou de cidades assim pequenas, ou que tinha uma outra orientação de vida religiosa. E esse caldeirão de diferenças, né, ele, naquele momento, né, na forma como ele foi vivido, com essa intensidade assim, né, das festas, a gente fazia muita coisa assim, por geração espontânea, né? Então fizemos curso de teatro, fizemos curso de xadrez, de literatura, a gente chamava as pessoas e a gente se metia nas coisas que estavam acontecendo na cidade para dentro, né, para tornar o curso algo que vale a pena, porque se você ficar ali nas matérias e tal, é muito pouco, né? Então, os professores relevantes para a minha geração e para mim em particular, né, foram muitos. Eu diria assim, desde o primeiro ano, César Hades, né, falecido, um cara que ensinou tudo sobre o que é fazer ciência. Ema Ota, que me levou para a etologia, que tinha um amor, um carinho, uma prontidão com os alunos, que se eu conseguir reproduzir 1/10 disso, eu já vou estar contente hoje. Depois vieram o pessoal assim mais da filosofia crítica, né? O João Freire Pereira, que dava Foucault, que dava Merleau-Ponty, Maria Helena Pato, né? Com a sua crítica do universo da educação, e depois Luiz Cláudio Figueiredo, né? Que me introduziu assim na epistemologia da psicologia, na maneira assim tentacular de pensar. Ele era um professor que conhecia muitas áreas, né, desde a ciência experimental até a fenomenologia, até a psicanálise, né, e baseado assim na história e na epistemologia da psicologia. Então, o Luiz Cláudio Figueiredo foi muito marcante, e o professor Luiz Carlos, né, Luiz Carlos, que me introduziu a Lacan, que me levou para instituições de psicanálise, que me transmitiu assim, uma posição ética com relação ao que a gente faz, de absoluta radicalidade, verticalidade, né? E que até hoje assim, é uma dívida que a gente mantém com carinho, porque bom, Lacan, né, veio pelas mãos dele.
Então, continuando esse começo assim do interesse político, a gente percebeu que durante o regime militar, o centro acadêmico, os DCEs, as reuniões dos EREPs, né, os encontros nacionais de psicologia, tinham ficado muito comprimidos, né, estavam muito assim, quase que esvaziados ou neutralizados, apesar da resistência, né. Então existia um centro acadêmico, que era chamado Associação dos Universitária de Estudos Psicológicos, uma coisa assim, e a gente achou que era um momento de refundar, de refazer, que é um símbolo daquela época, né, as coisas, e daí fomos escolher como homenageada, né, essa professora da psicologia, que foi perseguida, foi assassinada pelo regime militar, que é a Yara Evelberg, né. E daí a gente começou um trabalho, né, de tomar contato com o irmão dela, o Samuel, com a Rosa, com as pessoas que da família, né. Aí eu descobri que minha mãe tinha estudado com a Yara no colégio, no bairro do Ipiranga. A gente começou então a entrar em contato com outros centros acadêmicos e fizemos então um lançamento, uma espécie de refundação formal, né, com a presença da José Dirceu, olha só, cada coisa que a gente faz na vida. Também com o Goldenberg, acho que foi depois futuro reitor da USP, e com o irmão da Yara, né? Foi um momento, acho que muito bonito, assim, que a gente refez, né, o centro acadêmico. E aí eu fui, acho que o primeiro presidente, e depois fiz parte das 2 ou 3 gestões subsequentes, e a gente inventou um negócio que assim foi muito marcante para a minha formação, que foi, a partir do centro acadêmico, levar a gente para a Argentina, para conhecer Buenos Aires e a psicologia fervente que estava rolando naquela época ali, né? Então uma psicanálise mais arejada, menos elitista, o pessoal de Piaget mais assim, avançado, a psicologia social do Pichon Riviera. Me lembro de conversar com a esposa, né, viúva dele, Ana Quiroga. Enfim, a gente se meteu em Buenos Aires e começamos a rastrear tudo que tinha, a partir dessa experiência do centro acadêmico. Então foram 3 viagens, né? Então, durante o curso, você pode imaginar, todo ano a gente tinha um ônibus, a gente pagava uma parte pelo centro acadêmico, depois a reitoria ajudava, às vezes a própria diretoria do instituto, e isso eu acho que assim, é obrigatório para uma boa formação, é você ter essas temporadas, ainda que curtas, né, mais intensas, fora do seu condomínio, né, fora do lugar onde ali você está estudando. Meu pós-doutorado, ele aconteceu de uma maneira assim, muito, como tantas coisas na minha vida, meio aventureira, né? Eu era professor na São Marcos, já dava aula de pós-graduação, e eu senti que eu precisava, de novo, né, ter aquela experiência que eu tive na Argentina na graduação, só que agora em um outro nível, conhecer, assim, fora do Brasil. E daí eu comecei a ir em alguns congressos e tal, fui num congresso na Venezuela, né, congresso de psicologia, péssimo, horrível. E de repente, no meio daquele feirão de automóveis usados, né, cada um vendendo o seu peixe, falando para ninguém e tal, eu vi a palestra de uma professora inglesa, né, chamada Erika Burman, sensacional, assim, misturando Lacan, que eu conhecia, mas com uma série de outros autores que eu conhecia menos, até apesar de gostar, né, mas de extração crítica, né? Então, desde o Derrida, Foucault, um pouco de teoria feminista, Marx, um monte de gente ali misturada em torno de um tipo de análise de discurso, né? E daí eu saí da conferência, assim, encontrei ela no elevador, né? Ela estava assim com um monte de gente, e eu virei para ela na seca e falei, quero fazer o pós-doutorado com você, lá na Inglaterra. E ela levou um susto, assim, né, o meu inglês, meia boca e tal, um cara meio altão, meio esquisito, abordando ela, brasileiro, num elevador desse jeito, né. Daí eu saí do elevador, ela falou, tá, tudo bem, me escreve um e-mail e tal, saí do elevador, fui para o hotel, virei para minha esposa, a Ana Cristina, e falei, encontrei a mulher da minha vida. E a Cris falou, não era eu, porra?
E daí eu falei, não, num outro sentido, né? Eu tenho que estudar com essa pessoa aqui que tá falando uns negócios que eu, sabe, parece muito com o que eu sei, mas é outra coisa, né? E daí eu comecei a escrever para ela foi aceitando e tal, daí eu peguei um avião, fui para lá, me meti numa casa, até hoje a gente dá risada, né? Sem aquecimento, completamente despreparado, enfim, deslocado, e daí eu encontrei ela, encontrei o marido dela, o Ian Parker, né? Que naquela época estava começando a estudar Lacan. E daí começou uma conversa do tipo assim, não, de Lacan, mais ou menos eu posso falar umas coisas, né? E ele conhecia muito, assim, outras coisas, estava estudando Lacan, estava introduzindo a psicanálise nessa combinação, assim, de aportes críticos, né? E daí a gente ficou, sim, muito amigo, a gente deu um liga, né? De novo, voltando àquela coisa da faculdade, né? O mais importante é se as pessoas funcionam, né? Se a relação vai, o resto vem por acréscimo, né? Então, a partir daquilo, a gente foi junto para uma exploração assim pelo mundo afora, porque eles tinham uma rede em vários lugares, né, de pesquisadores que vinham fazer doutorado ou pós-doutorado lá com eles. Então, a gente foi para congressos, né? Istambul, na Turquia, a gente foi para a Eslovênia conhecer o Zizek, a gente foi depois eles vieram para o Brasil 2 ou 3 vezes, daí a gente foi para a Rússia, daí a gente foi para Paris, daí eu fui para, enfim, Escócia, e a gente foi conquistando, né, assim, o mundo, em sempre reuniões científicas, acadêmicas e tal, mas de convivência, né, a crise, meus filhos se afeiçoaram a eles também, e aí se emergiu dessa coisa toda o meu texto de livre docência, né, com o qual ganhei o Jabuti, né, Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, que foi uma aposta que eu fiz com ele numa noite chuvosa, nevando em Manchester, né, de que a gente estava discutindo, enfim, a psicanálise, a leitura que o Lacan tinha da psicanálise, e Hegel, e a teoria do romance, e Lukács. E eu falei para ele, é possível a gente contar a história da psicanálise a partir da prática, porque eles tinham toda essa crítica do discurso psicanalítico como altamente ideológico, né, psicologizante e tal. Eu falei, é possível fazer uma história da prática, né, da forma como a gente escuta os outros, cuida dos outros, dos gregos até Lacan, como Hegel fez na Fenomenologia do Espírito. Ele falou, duvido que você vai fazer isso é uma loucura, se conseguir vai ficar uma merda, não vai funcionar. E daí dessa aposta eu fui fazendo um trabalho que chegou em 650 páginas, e como ele perdeu a aposta, ele publicou primeiro em inglês, né? Então, um dos primeiros trabalhos de psicanalistas brasileiros publicados na Inglaterra foi esse, né? E depois a gente traduziu para o português e tal, mas foi uma outra aventura, traduzir esse texto e tal, foram anos, né, de trabalho com essa ideia aí. A minha vida antes de conhecer o Freud. Engraçado, porque por uma circunstância muito peculiar, eu conheci assim o Freud nas matérias de graduação, que era um autor importante, mas não tão mais importante do que outros, né? Não foi um grande impacto, né? Eu conheci o primeiro Lacan e depois o Freud, porque eu sofria pra caramba nessa época aí, né? Muito intensa, de começo de faculdade, a própria descompressão assim narcísica, né, mudança cultural, de vir do colégio e chegar nesse outro ambiente, né. Então fui procurar uma análise, e era uma análise lacaniana, né? E eu só fui descobrir que era lacaniana assim quando já estava enterrado até o pescoço naquela encrenca, né. E daí do Lacan eu comecei então o Freud é importante, então vamos estudar o Freud. Daí eu fui estudar o Freud com o Alejandro Viviani, um argentino que tinha um jeito de transmitir o Freud muito rigoroso, né? Linha a linha, discutindo tradução, pensando a obra no seu conjunto. E daí eu descobri o Freud, essa foi assim, a mudança, né, que eu posso dizer, quando eu comecei a me tornar adulto intelectualmente, né? Então, você se torna adulto quando você vê o tamanho da encrenca, quando você vê
que não é uma brincadeirinha, que não dá pra você, sim, ela falou isso e aquilo, né? Que o bicho, ele é uma aventura de 24 volumes, e fora, assim, as versões e as discussões, comentários paralelos. Então você percebe que a teoria não era o que você pensava. A teoria não é se o cara dando receitas, faz resuminho, pega um livro didático. A teoria é um confronto, uma experiência intelectual entre você e aquele cara que está ali na sua frente, que você tem que derrotar nos termos dele. Não é fazer ele falar a sua língua. É você se colocar, né, no que era essa pessoa pensando naquele momento, com seus desafios, com as suas condições, com suas limitações, né? Quando eu encontrei o Freud, eu me tornei adulto, basicamente. Então, teve essa inversão, né? Eu conheci o Lacan no divã, né? O cara que não respondia, não falava, era mal educado, cortava a sessão, mas era um analista, assim, brilhante, uma experiência realmente incrível, 8 anos, né? Minha primeira análise, de, assim, reviravoltas transferenciais, de embates, né? Mas é uma experiência só quem teve para falar. O que é o inconsciente, né? O que é inconsciente ali naquilo que você sofre, que você não aguenta, que é o impossível, que é o real, que é a sua vida ali virada do avesso, né? Então o Lacan veio muito dessa experiência primeira e depois, né? Quando eu começo a estudá-lo, né, a fundo, e o Lacan se torna, aí sim, né, o Freud é quando você descobre que tem a vida adulta, o Lacan é quando você descobre que essa vida adulta é infinita, que não vai dar tempo, né, que é muita coisa. O Lacan, ele me levou para fora da psicologia, para fora, vamos dizer assim, do próprio Freud. Então, o Lacan é uma máquina infernal, porque ele te leva para chinês, para a literatura, que já estava, né, mas para a linguística, para a lógica, para a topologia, para coisas que você tem um texto ali que é diferente do Freud, né, que é um texto que ele não foi feito para ser compreendido, que é um texto em que você tem que colocar de si, mas também não trair ele, e é um texto que, assim, envolve um desafio que você sabe que você vai perder, né? Então, Lacan é uma outra história, né, que tá aí na minha vida até hoje, e que se entranha aí, né, com o lacanismo, então com as instituições, com as brigas políticas, com as supervisões, com as alianças, com as transferências, né, não só dentro do divã, mas nesse universo, né, que no Brasil é o movimento lacaniano. Então, o George Grodeck é um pioneiro, um visionário, é um tipo assim, de figura, de pessoa, que talvez a psicanálise se ressinta hoje de ter mais pessoas como ele, né? Ele era um psiquiatra que conduzia, né, um hospital, né, um centro de internamento na Alemanha, e ele usava, né, no tratamento com os pacientes de pequenas peças de teatro, pequenas representações, onde ele conseguia, então, dar a voz para os pacientes e deixar com que o id, né, com que o isso, viesse à tona, porque ele tinha essa teoria de que a doença, né, era uma forma de, assim, abafamento, de negação disso, né, que seria uma espécie de princípio vital. O Grodeck é um herdeiro do romantismo alemão, né, da teoria das forças, né, de um entendimento da tribo muito menos, assim, representacional, muito menos, vamos dizer assim, hidráulico, científico, do que, assim, do que um entendimento mais próximo do Nietzsche, mais próximo do Schopenhauer, né, e da Sturm und Drang. O Grodeck é um pioneiro da psicossomática, um iniciador dessa relação, né, da investigação e da cura, né, dessa relação entre a psique e a soma, né, e que trouxe várias ideias. A ideia de id ela foi absorvida pelo Freud a partir desses estudos, dessas colocações do Grodeck, né.
Então, quando eu estava no terceiro, quarto ano do Instituto de Psicologia, eu prestei um concurso para ter uma bolsa de estudos, né? Porque era pobre pra caramba, não tinha como pagar nada para minha formação, né? Mal conseguia bancar a minha análise, mas daí eu fui estudar na biblioteca freudiana com essa bolsa, e lá encontrei o Márcio Leite, né? E o Márcio era um grande professor, ele Oscar Cesaroto, ele Dominique Fingerman, Catherine Coutai, Cecília Ferretti, era um time de gente assim, estudando Lacan ferrenhamente, traduzindo, enfrentando, né, com as dificuldades que a gente tinha de uma outra língua, né, no momento em que o Lacan estava chegando no Brasil, né? E o Márcio foi uma figura importante nesse cenário, né? Depois a gente se distanciou pelas cisões dentro do movimento lacaniano, mas o trabalho dele eu lembro muito, né, que a gente usava, o trabalho dele que era umas conferências que ele fez para psicanalistas kleinianos, né? Muito interessante, muito lúcido, né? Era um Lacan que a gente entendia, né? E depois, quando ele montou a associação, né, mais dele, assim, as ideias que ele tinha sobre a feminilidade, ele tinha uma coisa muito interessante, que era uma abertura, assim, para outros saberes, né? Ele conhecia Jung, conhecia Reich, ele tinha um trabalho, vamos dizer assim, de traduzir as questões psiquiátricas para dentro da psicanálise lacaniana, né? Ele era assim uma figura importante assim naquela paisagem da psicanálise aí brasileira dos anos 90, né? Infelizmente perdemos ele relativamente jovem, né? Acho que o trabalho que ele original que ele chegou a produzir, especialmente no final da vida, ele ainda não foi propriamente editado e discutido, mas é um autor importante. Então, a medicação acho que é medicação psiquiátrica, farmacológica, né, psicoativa, tem uma visão assim de que ela nos ajuda muito, ela é extremamente necessária para muitos quadros, ela permite que o paciente, por exemplo, consiga vir a análise ou continuar na vida, né? Eu não demonizo a medicação em si. O que me parece assim um criminoso, né, é a forma como a medicação psicoativa se disseminou como uma parte da paisagem da vida comum dos nossos pacientes e de todos os que passaram então a usar a medicação sem acompanhamento, né? Medicação dada por um oftalmologista, por um gastro, por um amigo, com receitas que vão sendo repostas, criando dependências e tratamentos mal feitos, né? Às vezes você pega pacientes com 15 anos tomando um antidepressivo que não funciona, ou que está em subdose, ou que não tem relação com o diagnóstico, né? Então a medicação é feita às avessas, você vai tomando, toma Ritalina, se funcionar, tudo bem, é porque era, se não funcionar, muda para o topiramato, pega esse antidepressivo, muda para outro. Isso não é alquimia, virou uma mistura, né? Daí não está funcionando, põe uma cannabis, junta com álcool. E isso eu acho que eu sou completamente a favor da liberação, né? Da discriminação das drogas, mas precisa mudar a nossa atitude, né? Essa ideia de que as doenças mentais são doenças neurológicas, que tem falta de serotonina, então você põe lá e daí o cara fica bom, isso é mentira, não tem nada a ver com diabetes, doença crônica, que, bom, então você precisa ficar tomando, porque uma hora vai resolver. O meu entendimento é um entendimento banal de qualquer um que tenha frequentado a literatura mais especializada sobre isso, que o que cura em geral é a combinação dos dois quando é necessária a medicação. Combinação dos dois, vale dizer, psicoterapia, algum tipo de prática com a palavra e a medicação. Então, meus avós, né? Meus avós são todos eles muito queridos, muito importantes na minha vida. Uma coisa que a análise ensina pra gente é que os nossos ancestrais mais longínquos, eles têm um papel assim, muito mais importante do que a gente
que a gente pensa, né? Então, começando com os meus dois avós maternos, né? Minha avó era filha de índio, né? E foi fruto de um estupro por parte de um português, né? E que se ressentia muito disso, teve uma educação muito dura, mas era uma pessoa maravilhosa, assim, afetiva, muito querida, uma pessoa adorável mesmo, que se casou com meu avô materno, né, Heinrich, que era um imigrante alemão que veio depois da Primeira Guerra Mundial, que foi um cara que eu admiro muito também. Ele foi corredor de motocicletas, conheceu Chico Lang, foi mecânico de automóveis, foi remador pelo Corinthians, não, viu Tietê, foi taxista. Foi um cara assim que tinha a ver com o pai dele, né, que era um inventor, né, um cara que inventava máquinas e tal. Pessoas muito pobres, os dois, né, do bairro do Ipiranga, mas muito queridas, que me ensinaram uma orientação assim muito importante, né, de humildade, de trabalho duro, e dessa conjunção, né, do que é o Brasil. Minha avó, filha de índios, né, com essa história assim de violência, e meu avô refugiado, né, da Primeira Guerra, né. Os dois se encontraram, tiveram uma vida muito feliz, né. Os meus avós paternos, né, eles têm uma história assim. A minha avó era professora, como eu já falei, no Colégio Visconde Porto Seguro. Ela decide se casar em 1933 e tem a brilhante ideia de ir para a Alemanha com o meu avô, que era um professor estagiário, que tinha meu avô paterno, né? Era músico, professor, né? Aliás, na minha família paterna a gente é professora há 200 anos, então tem uma tradição muito estrita nessa direção. E ele veio fazer um estágio aqui, depois estudar na Universidade de Viena, talvez tenha tido aula com Freud, porque Freud era professor na época com ele, mas ninguém sabe. Eles se casam, vão para a Alemanha, meu pai nasce na Alemanha e meu avô é chamado então para lutar pela Alemanha na Rússia, né? E desaparece na Rússia, e minha avó volta para o Brasil depois, com 2 filhos, meu pai e meu tio, e se casa novamente com um avô que eu conheci. Então eu tenho 2 avós paternos, né? Meu avô que eu conheci, que era descendente de canadenses, que era um cara brilhante, amável, tinha uma relação com economia, com dinheiro, que realmente muito me valeu, né? A gente vê quando falta assim, formação política, formação para relação com dinheiro, formação assim para uma atitude intelectual. Devo muito ao meu avô, minha formação, né, política e crítica. Ele achava que eu devia me meter com política, que eu devia ficar falando assim do liberalismo, ele era um conservador, né, um liberal, né, a Van Letra e tal. E ele tem uma coisa curiosa sobre esse avô. Ele trabalhava numa firma americana, né, que desenhou e projetou aquele picolé, o Chicabon, né? Então, quando você chupar um Chicabon, lembra-se do Christian Dunker, do avô do Christian Dunker, que desenhou, projetou o nome, né? Pelo que ele me disse, tinha que ver com elas tinham um esquema de vendas que era assim, eles davam o frigorífico e então daí ganhavam o sorvete e daí acabavam com os vendedores locais, né, de sorvete feito à mão e tal. E numa dessas cidades tinha a Dona Chica, que tinha um sorvete tão bom que eles não conseguiam entrar. Então eles davam as máquinas e o pessoal continuava com sorvete artesanal, né. E daí ela teve a brilhante ideia de homenagear a Dona Chica, Chica bom, né. E daí, bom, claro que naquela cidade passou-se a consumir, então, picolé daqui, bom. Depois ele teve uma ideia semelhante, né? Eram 3, né? Era o presidente, ele e um amigo, né? De que eles não conseguiam vender picolé no Rio, porque tinha aquelas sorveterias na beira da praia. Daí ele bolou um negócio que chamava-se carrinho. Você punha o sorvete dentro do carrinho e andava com o carrinho, com gelo, uma barra de gelo, e vendia na praia. E daí o cara não tinha que sair da praia. E isso, enfim, fez o picolé, enfim, estourar nas praias do Rio de Janeiro, né? E esse amigo dele, é uma história que a gente conta na família, ele teve uma ideia que era o seguinte: vamos sair desse negócio aqui bom, porque a gente fica inventando as coisas aqui, e quem fica rico são eles, né? Ele disse, eu tenho uma ideia que é assim, vamos vender suco em pó. Que suco?
E daí minha avó falou, não, você nunca vai dar certo. Bom, infelizmente, ela não se meteu nessa aventura, e então, essa história do meu avô. Minha avó querida, a Ruth, né, professora de alemão, muito séria, muito, assim, crítica, exigente. Demorei muito para me entender com o alemão, porque era impossível falar alemão, né, não, eles falavam entre si, né, no jantar, no almoço, né, falava com meu pai e meu tio em alemão, e com o meu avô e minha tia em inglês. Então, você que não entendia direito as línguas, ficava naquela posição humilhada de que a hora que você ia falar um negócio, esse artigo tá errado, é das, não é die, não é dem, não é der, e, bom, só fui me reconciliar com o alemão quando entrou na minha vida um sujeito chamado Sigmund Freud. Daí, no dia que eu resolvi que eu precisava estudar essa língua, que eu tinha, de certa forma, herdado, mas recusado, aí as coisas ficaram mais bacanas, assim, né? Minha relação familiar. Né? A minha primeira obra completa, né, do Freud, a Fischer Verlag, foi um presente de formatura de uma tia desconhecida, assim, ou distante, que morava na Alemanha, ficou sabendo que eu estava me formando, ela me mandou, então chegou na minha casa, assim, um dia, um negócio super caro, assim, que até hoje, assim, eu acaricio para virar a página, que são as obras completas do Freud em alemão. Então, meu pai, Klaus, né, era um falecido, né, era uma pessoa muito dura, era uma pessoa que sofreu, ele passou a guerra na Alemanha, né, então ele contava que ele ia para a escola, os aviões americanos passavam para um lado, ele voltava da escola, os aviões americanos passavam de volta, ele volta dessa experiência com assim, uma orientação de vida muito dura, né? A gente aprendeu a ser muito econômico, a comer tudo que estava no prato, né? Mas uma pessoa que me ensinou, me transmitiu uma verdadeira devoção, né, autêntica pelo trabalho. Né? Ele era engenheiro, trabalhou na Pirelli muitos anos e tinha um lado também assim, não sei de onde vinha, mas depois de ter uma carreira como mais ou menos executivo, ela decide que aquilo lá não tá bom. Daí ela pede demissão e vai morar em Ilha Comprida, perto dos indígenas, abre uma mercearia, se enfurna como uma espécie de ermitão durante, sei lá, 10 anos, 7 anos. E então, para ver meu pai, eu tinha que pegar uma balsa e andar, assim, 10 quilômetros com uma mochila nas costas, falar, oi, como, tudo bem aí e tal. É uma figura, morreu quando eu tinha 23 anos, né, de ataque cardíaco, subitamente, foi um choque na família. Minha mãe, Elizabeth, né, recentemente falecida, faleceu dois anos e pouco, que era uma pessoa, assim, realmente incrível, que não pôde trabalhar, né? Então se dedicou a tomar conta da gente, e tinha um pendor para as artes, para pintura, né? Ela me passou rudimentos assim, da pintura, era uma pessoa extremamente criativa, então ela tinha uma coisa assim, não tem coisa que você não possa fazer com as suas próprias mãos, né? Então, se o carro quebra, você vai dar um jeito de consertar o carro. Se o tapete tá furado, vamos lá passar um negócio que a gente põe no tapete. E se não tiver comida, a gente sai por aí e arruma em algum lugar. É uma pessoa muito valente ao seu modo, né? Muito medrosa, né? Num outro sentido, né? Então, quando eles se separam, meu pai decide que não vai ter pensão, não vai ter coisa nenhuma, a não ser escola, vai pagar a escola, te passa maus bocados, daí ela vai trabalhar como costureira, como tinha sido a minha avó, a Judite, mãe dela, né? E daí, enfim, traz para o nosso universo assim, uma experiência muito nova, muito diferente, né? Que é o universo da confecção, da cultura, da costura, né? Eu trabalhava com máquina mesmo, de máquina reta, máquina overlock, né? Produzindo em escala de montagem, né? Mas isso durou pouco tempo, depois ela volta, né, a se consagrar, né, a cuidar da gente, dos netos depois, que, enfim, deixou um patrimônio inesgotável à dona Elizabeth, querida mamãe. Quem me ensinou a ler foi a professora Nadir, amiga da minha avó, né, que era
muito querida, era uma tia, né? E que foi muito... Eu mais esqueço dela, né? Me passou as primeiras letras e as primeiras aventuras. É isso.